Bom, agora a gente parte para a análise da obra que marca o início do impressionismo musical como demonstração do que a gente trouxe como proposta, ou seja, de que o conceito impressionista ele é válido não só para a pintura, mas também para a música. A gente vai analisar então o prelúdio L'Après-midi d'un Faune, que Debussy compôs entre 1892 e 1894, baseado num poema de Stéphane Mallarmé, que, por sua vez, foi escrito em 65, foi publicado em 1876, e esse poema, ele conta a história de um fauno que estava tocando sua flauta no bosque, quando ele tem a visão de ninfas e náiades, e de repente ele começa a correr atrás delas para pegá-las, literalmente, ele fica excitado em alcançá-las, e elas correm dele, ele corre, e o que vai acontecer é que ele vai ficar exausto, cansado, e ele vai cair, e pelo cansaço ele vai entrar em sono profundo. E eis que nesse sono ele vai ter um sonho com a visão de que ele finalmente está alcançando essas ninfas e consegue pegá-las. Essa basicamente é a história, ou seja, é no sonho que ele vai realizar os desejos dele. Debussy ele considerou essa obra uma impressão geral do poema de Mallarmé. Ele deixou escrito o seguinte, que eu até peguei aqui para trazer para vocês. Ele escreve assim: são na verdade sucessivos cenários por onde se movem os desejos e os sonhos do fauno no calor da tarde. Ele denominou essa peça prelúdio porque ele queria fazer uma suíte com um interlúdio e uma paráfrase final, só que ele acabou deixando o prelúdio como uma peça autônoma e única, ficando então só na primeira parte. Agora então a gente vai analisar estruturalmente a obra, que é feita numa estrutura clássica, né? com uma exposição bitemática, são dois temas, um A, depois uma seção contrastante B, e finalmente uma linha que trata da reexposição de vários motivos, principalmente do tema principal, que é o tema do fauno, e uma coda com o painel dos vários motivos que foram utilizados. Com isso a gente tem uma forma clássica, né? A, B, a linha, com uma diferença. Essa forma está como que enevoada. As linhas, né, dessa forma ternária, ela está enevoada exatamente como uma pintura de Monet, como uma pintura de Manet. E isso nos traz, justamente, na música, a possibilidade de utilização desse termo impressionista. Bom, basicamente é isso, e a gente vai partir agora para os exemplos musicais que eu vou utilizar para demonstrar como que essa forma e suas variações, elas confundem o ouvinte com a falta de delineamento, mas a forma clássica está ali atrás, como se você pudesse chegar num zoom através da sua visão. É isso.